Oi, oi, fala sócia, fala sócias. Como é que é, Kelly? Entre. Fala sócias, Fala fala sócias. sócios. Estamos entre sócios. Estamos entre sócias, exato. E aí, preparada para o tema de hoje? Preparadas? Gente, eu tô Super. olhando aqui com a Kelly, mas a gente tá falando com vocês. Então, importante a gente ficar policiando aqui, porque eu tô olhando para a Kelly tá olhando para mim, e aí fica natural. Preparadas? Preparada. A gente tá aqui na nossa pode falar rumo ao fim? Não é? Enfim, né? Mas a Aham. gente E tá. lembrando que essas aulas, vamos dizer assim, foi um desafio para a Belle, tanto para mim. Porque foi a Belle que trouxe os temas para colocar aqui, né, na mesa, vamos dizer assim. E eu Sim, não sabendo do que nós vamos falar, vamos dizer assim, né? Uma surpresa. Então, assim, tá sendo incrível essa troca, tanto entre nós e também com as pessoas que têm participado junto com a gente através dos comentários. Muito obrigada, primeiramente, né? Deixar aqui um. realmente, eu fico muito agradecida. Nós ficamos, né? Tá sendo muito especial para mim, mas eu tenho certeza que tá fazendo diferença também na vida de quem tá assistindo, e isso é muito bom, isso é muito satisfatório, muito gratificante. Sim, vamos lá. E hoje nós vamos falar, sempre continuando, né, os assuntos anteriores, nós vamos falar sobre o que que a gente precisa fazer, afinal, para alcançar a satisfação pessoal. A gente entendeu na última aula que, apesar da satisfação profissional e a pessoal caminharem juntas, a raiz da profissional é a pessoal, porque envolve o autoconhecimento. E quando a gente se conhece, a gente sabe para onde a gente vai. A gente conhece os nossos limites também, até na vida profissional. Então, aqui nós vamos falar sobre como finalmente trabalhar em direção à satisfação pessoal. O que a gente precisa fazer? E antes vamos desmistificar, né? O que é essa tal de satisfação pessoal que a gente tanto fala, né? Não só aqui, mas na rua, no mundo, né? A gente fala sobre satisfação pessoal, que é um sentimento de plenitude e bem-estar que temos quando nossas necessidades emocionais, relacionais e profissionais estão alinhadas aos nossos valores e propósitos. Percebem aqui o quão importante é, quão essencial que é a gente estar caminhando de acordo com os nossos valores e com propósito. Sim. Kelly, se você quiser, você pode me cortar, tá? Para falar o que você estiver pensando. Ah, o que me deixou bastante assim com um zoom aqui foi o valores e propósito. Uhum. Falamos bastante nessa sequência de vídeos sobre valores e propósitos. E seria bem interessante nós termos isso bem claro, o valores e propósito, porque quando a gente pensa, o sentimento de plenitude, que é bem-estar, às vezes você pode se questionar, mas como se a minha vida profissional não está bem? Como que eu vou chegar em casa e eu vou sorrir para os meus filhos, para o meu marido, ou vice-versa? Como se eu Sim, estou num assunto muito delicado na minha casa e como eu vou para o serviço sorrir? Então, quando a gente tem um valor e um propósito definido, conseguimos então centralizar os nossos pensamentos e focar no propósito. E aí, como é fazer isso, isso. né? Como? Como É, não é uma tarefa fácil no dia a dia, não a gente é? sabe disso, né? Aqui em nenhum momento a gente promove que está sendo a ideia de ser fácil, mas a gente tem consciência da importância da gente ter clareza dos nossos valores, afinal, o que está guiando a gente, né? Então é muito bom a gente ter isso muito claro, porque senão a gente fica perdido, assim, né? Feito uma bexiga solta no ar, e aí sendo só levado, né, pelas circunstâncias da vida, enfim. E por que que a gente tem que se preocupar com ela? Autoestima está dentro da satisfação pessoal, os nossos relacionamentos, a saúde dos nossos relacionamentos está dentro da satisfação. Imagina que a gente está com os relacionamentos, ou os nossos principais relacionamentos aqui, vamos pensar de repente familiar, ou
afetivo, enfim, ou amigos, enfim, os mais próximos. Imagina se tá é, Em abalado. atrito. Uhum. Já afeta, a gente já sente Afeta. aquela névoa, né, no nosso dia a dia. E reduz o estresse, o risco de burnout. Por quê, né? Por que será? A gente já fala tanto sobre isso, a importância de se cuidar, de se perceber, de saber a hora de parar, mesmo para quem ama o que faz ou o propósito que tem no seu dia a dia profissional. E está diretamente relacionado também à qualidade de vida, que é o que hoje as pessoas estão batendo na tecla, que estão brigando por isso, nas empresas principalmente. Então, é simplesmente a nossa base, né? A gente realmente precisa cuidar de nós. Quer pontuar alguma coisa? Ah, eu posso pontuar. Kelly, como? Como fazer isso, né? Eu tenho algumas ideias. Uhum. No sentido, se você tem um trabalho bastante agitado, separe na agenda para pelo menos, assim, uma vez por semana ter um momento assim mais calmo. Se você tem um trabalho que exige mais, eu preciso ter aquela paciência, calmo, separe na sua agenda para você ter um momento, para fazer um movimento agitado, dançar, gritar, extravasar um pouco. Isso pode ser, assim, um detalhe bem pequeno, mas que pode ajudar bastante. Faz toda a diferença. Drenar, né? Toda a Uhum, energia, sobrecarga, exatamente. realmente faz toda a diferença. Inclusive, a gente vai até passar por isso aqui. O que que a gente precisa aprender para evoluir nessa direção? Então, aqui que a gente está falando de habilidades de aprendizado fundamentais, né? Então, o exercício do autoconhecimento, nosso querido, entender os nossos valores, os nossos talentos e motivações, aqui a gente falou sobre isso nas aulas anteriores. Então, se Sim. você está chegando agora, ai, que legal! Quero saber mais sobre isso. A gente tem vídeos sobre valores, talentos, propósitos, a gente tem vídeo sobre tudo isso. Regulação emocional, no caso, saber lidar com as frustrações e inseguranças. E geralmente, a gente tende assim, sem querer querendo, a gente acaba rejeitando, assim, os outros sentimentos mais ruins, digamos, né? Frustração, a gente não gosta de se frustrar, a gente já fica mais, né, assim, putz, né? Insegurança também, enfim. E é legal a gente abraçar isso, acolher, entender, porque faz parte de nós, Uhum. mas saber exatamente como lidar. Por isso, inclusive, a importância de trabalhar na nossa inteligência emocional, que hoje, inclusive, é a habilidade mais requisitada nas empresas. Comunicação assertiva, manifestar desejos e limites com clareza e respeito, ou seja, se você vai se posicionar, você consiga fazer isso sem ser arrogante, indelicado e que ao mesmo tempo você consiga manifestar a sua intenção, o seu raciocínio, enfim, comunicar da melhor maneira possível. E Sim. a gestão de tempo e energia, que no caso é priorizar o que é essencial e efetivo. Kelly, Olha, falou em gestão de tempo? autoconhecimento. O Uhum, autoconhecimento engloba bastante coisa, mas eu acho que assim, o que me veio na minha cabeça é o seguinte: quando as coisas apertam, você é daquela que guarda, e nós falamos sobre isso, eu acho que foi na outra aula, aí uma anterior dessa, talvez. E você é aquela que guarda ou aquela que explode? Né? Que a gente tem que ter um meio termo. E aí eu sempre entendi. guardei, guardei. E eu vou passar aqui até o mico que eu paguei. Que agora eu falei, não, pelo menos eu vou expor um pouco do que eu tô sentindo para não guardar, para liberar. Aí eu Uhum, tenho amigas, né, que eu pego e falo assim, ai, gente, aconteceu isso comigo. Sabe, você não tem uma amiga que fala, ou a sua irmã, alguém assim, a sua mãe, nossa, mãe, era para me fazer isso, mas acabei fazendo aquilo e eu fiquei, né? Mas você já exteriorizou um pouco. Ah, isso é que uhum, aconteceu, Belly. É assim, eu tinha uma responsabilidade e a outra pessoa tinha outra responsabilidade. E aí eu sou muito cronograma, né? Com tempo, sabe? Eu sou muito assim com horário, enfim. Eu não gosto de atrasar, eu sou muito assim, detalhes com horário. E essas responsabilidades meio que se juntaram. Aí eu tive que fazer tudo. E isso me deixa muito fora, assim, sabe? Da plenitude, no sentido de como que vai dar tempo de fazer isso.
Se tivesse me falado antes, eu teria me organizado, porque eu sou muito negócio de organizar. Então, enfim, saiu um pouco do meu cronograma e eu já me desesperei. E aí eu fui falar num grupo errado, até que é o grupo que você tá. Aí, as meninas tudo me avisando, sabe? Kelly, eu acho que você tá no grupo errado. E eu lá, não era pra ser assim, era pra ser assado, sabe? O exercício foi ótimo, mas aí eu paguei mico no grupo errado, Ah, mas sabe? acontece. Aí eu falei, nossa, olha só, né? Então, assim, olha como que eu extravasei. Extravasei ao ponto de até não ver que Se direção eu distrair. estava Sim. é, jogando, vamos dizer assim, né? Então, essa Uhum. informação. Sim. É, Depois eu dei eu já passei por risada. isso. Aham, depois eu dei A risada. gente, a gente fica, parece que se perde, né? E Fica perde tão um emoção pouco. assim do que tá sentindo ali na hora que quando você vai ver, você foi para um lado, você tinha que ter pro outro lado. É, tipo, e agora? Mas aí, pelo menos você deu uma extravasada. Depois eu falei, não, ué, o que Sim. que eu preciso fazer agora? Ah, beleza. Aí parece que vinha clareza. Isso também, quando você falou sobre autoconhecimento, me veio que é como se Uhum. conhecer, né? Você extravasou, tá, e agora? Você se alinhou? Ou você tá se extravasando, extravasando e não tá se alinhando nunca? Não tá se recompondo. Exatamente, né? Então, assim, respirou, beleza. Então, agora vamos regular a emoção, que seria o segundo passo ali. Vamos regular a emoção, porque E, você já liberou, você já passou das inseguranças, você já sabe o que precisa fazer, e agora você vai ter uma comunicação assertiva depois disso. Aí você vai respirar e falar: está tudo bem, então pode deixar que eu vou dar conta, eu vou dar um jeito. Né? Então, como se fosse. perfeito. É isso. Elas vão Ai, se como se fosse alinhando. uma etapa ali. Você escreveu ali, eu vi essa situação. Aí depois, gestão de tempo e energia. Aí chegando E no. ela tem pra direção que não precisa, né? Aham. Aí depois eu vi assim, ai, deu tudo certo, graças a Deus, né? Aí parece que tua energia assim, deu certo, eu dei conta. Olha que legal, sabe No assim? final dá certo. Exatamente isso. É bom que a gente aprende. O problema é quando você fica girando, girando e começa a pensar, né, enfim, de uma maneira mais negativa a seu respeito. Mas quando você tá toda enrolada, mas você fala, não, pera, que tá tudo muito bagunçado aqui na minha cabeça, eu tô projetando isso à minha volta. Aí a autorregulação, que foi o que você falou, né? Aí a gente para e fala, não, peraí. Aquele momento que a gente precisa Ah, parar e centrar, aterrar, exatamente. né? É o jeito, porque senão, o que que vai Verdade. acontecer? Uma coisa que eu É lembrei importante. também, uma aluna, sabe quando acontece um processo e tem altos e baixos nesse processo? E é Uhum, natural a gente desanimar quando fica baixo. É natural a gente desanimar. Ai, será que eu tô fazendo certo? Ai, será que eu continuo, né? Aí uhum, hoje mesmo eu falei assim, olha, sabe, nos pontos bons, pontos positivos? A uhum, gente tem um programa que a gente usa, né? A Belle sabe, para se organizar. Aí eu falei assim: coloque coraçãozinho. E os pontos que não deram muito bom, sei lá, coloca um coração partido. E aí, quando você tiver nessas ondas de altos e baixos, aí, se tiver baixo, desanimada, vamos olhar para o cronograma e contar se tem mais coração ou se tem mais coração partido. Com certeza tem muito mais coração ali, vermelhinho, do que os do que o partido. partidos. Só que o que desmonta a gente dessa regulação emocional e tudo mais é o coração partido. Pode ser pouco, mas é o que desestabiliza a gente. É. Tá, depois de visualizar isso, o que que deu certo e o que deu errado? Às vezes a gente foca no que deu errado. E já E quer deixa largar de tudo. ver, deixa de ver o que deu certo. E quando a gente começa a ver o que deu certo, nós começamos a ter uma comunicação assertiva. E Aí aí, fica mais animado. exatamente, e aí a gente faz um outro cronograma de gestão de tempo e energia. Foi isso que eu fiz hoje também. Então, assim, essa nossa comunicação de hoje tá batendo.
Tá remetendo várias situações que eu vivi nesses últimos dias. Tá refletindo bem, mas é Uhum. isso. Perfeito. Tudo se casou, viu? Perfeito. É só a gente ter paciência para aprender com a vida e com os dias, com as coisas que aparecem, e falar, calma, a gente vai se ajuntar. A gente se ajeita. A gente se ajeita. Só ter paciência que as coisas vão nos conduzindo. Exato. Bom, aqui a gente vai para dicas práticas. Ó, aqui uma boa. Ó, vou dizer, tá? Eu trouxe para minha. Com referências minhas, tá? Sim. Mas é claro que fica aberto para vocês, obviamente, trazerem as suas próprias referências, o que funciona para vocês, enfim. Mas exercício de propósito, pergunte-se toda semana o que me faz sentir vivo, ou até o que que me faz levantar todo dia, onde eu quero chegar com os meus esforços diários. Eu, até puxando rapidamente aqui para mim, para eu chegar no meu hoje, assim, parte desse processo do autoconhecimento foi desmistificar, afinal, o que significa essa palavra propósito, porque ela me dava uma confusão gigante na cabeça. E aí eu tive que ler, eu li 3 livros para ver se organizava. Um deles, eu até vou colocar aqui na descrição do vídeo, eu já tenho um outro vídeo que eu indiquei ele, mas eu faço de novo. Um deles é um guia prático. Então, para quem está precisando se conhecer mais e quer descobrir o seu propósito, seja nos seus dias, que é o menor, e o propósito maior, que é um propósito de vida, né? Que chama de propósito de alma, enfim. Mas a gente tem essas nuances. E esse livro que eu li, ele é um guia prático para você entender melhor, Uhum. se situar ali e faz uma busca mesmo, autoconhecimento. Você volta, faz várias análises, é bem legal. Você quer falar alguma coisa aqui? Eu sigo aqui. A parte propósito no Japão significa Ikigai. Tem bastante Uhum, recursos que muitas empresas estão usando aqui no Brasil. O significado da palavra em si é muito simples, sabe? Por que você vive? E o Ikigai, ele é feito lá no Japão todos os dias. Então, assim, hoje eu acordei, o que eu preciso fazer hoje? uhum, E é só isso, sabe? sim. Então, que é ensinado ali, né? Aí, ajuntando tudo isso, tem um propósito de vida maior, né? E aí tem a Sim, parte de, aonde que você quer chegar, o que você quer se tornar. Mas quando a gente pensa assim, olha, hoje eu acordei, o que eu preciso fazer hoje? Que pode missão ser eu preciso cumprir simples. hoje? O que 20% a Exato. mais eu preciso fazer para ter um resultado, sabe? Então, se você tem um Sim. trabalho de vender, sei lá, vender um celular, o que que eu preciso fazer para vender se eu vendo dois, três? Esse é o Uhum. propósito. Pode ser algo muito simples, pode ser algo do seu dia a dia, do seu momento atual, da sua fase de vida atual, como pode ser, como a Kelly falou, ele se forma, né? Porque o É. propósito não é uma coisa fixa, ele vai vindo, você vai tendo outros, você vai evoluindo, Uhum. né? A intenção é que a gente evolua, né? Então, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai tendo outros propósitos. Então, não é uma coisa, tem que ter um e acabou. Não, você vai tendo vários. Aí tem o simples, que é do dia a dia, e tem os maiores que vão envolvendo um propósito de vida, um objetivo, uma missão, enfim, algo Exato. que, E tem um visão, propósito né? que eu não sei a palavra usar. Intencional, vamos dizer assim, o propósito intencional. Eu conheço uma Uhum, pessoa que viveu o luto e eu estava por perto. E sabe qual é uhum. o propósito? É respirar. Qual é o propósito de hoje? Respirar. Então é bem profundo, né? Se for ver. E para nós que estamos ali na correria, respirar, tá tudo ok, mas para quem viveu um luto intenso, que a cabeça assim tá tão confusa que não pensa em mais nada, sabe? Está num estado assim de. E aí? Aí o propósito foi respirar. Simples, mas é essencial. Exatamente. Nossa, que sutil e profundo. Isso daí que você falou. Não pode parecer, mas é que, enfim, eu remeto a minha, né, a minha história de vida aqui, e realmente faz todo sentido. Sim. Bom, diário de gratidão e desconforto, isso é muito importante, a gente ter consciência do que a gente tem a agradecer na nossa vida, porque é aquela história, a gente
quando a gente foca nas nossas bênçãos ou nas oportunidades que a vida nos dá, ou que a gente cria também, aquilo se torna Cresce. abundante. A gente se vê uma pessoa abundante e se comporta de uma maneira muito mais positiva, muito mais altruísta. E quando a gente vê também onde está desconfortando, nos incomodando, é legal também saber. Porque Uhum. aí a gente pode trabalhar nisso se for possível, depende. Às vezes a gente precisa respeitar esse momento, enfim. Mas Sim, entende o que eu quero dizer? sim, Então, é isso. sim. É, bom, E é do quer jeitinho falar? que você falou, é o que é mesmo. O quê? Da gratidão? Gera É. desconforto, Uhum. mas que se está gerando desconforto é porque realmente você precisa analisar os padrões. Sim, o ponto é quando a pessoa dá de ombros e vai levando. É Uhum. isso que me preocupa nas pessoas. A gente fala assim, epa, o que está incomodando? Vamos prestar atenção nisso aí. Que isso pode estar afetando o seu comportamento e seus resultados na sua vida. Você precisa entender o que está acontecendo. Sim. Um check-in semanal que você nutriu, que você está drenando. Olha isso, gente. Olha a importância disso. O que você está Hum. alimentando dentro de você? Então, seguindo aqui para dicas práticas, a gente tem aqui atividades físicas, Uhum. fortalece o nosso corpo, saúde física e emocional, então todos nós sabemos aqui da importância. Kelly suspeita para Sim. falar Ah, a diferença que faz. quando a gente fortalece o nosso corpo e dependendo, né, dependendo as predisposição de patologias, de doenças, você meio que vive em harmonia com ela sem te prejudicar e sem fazer você paralisar, sabe? O que que eu quero dizer com isso? Eu tenho uma doença autoimune crônico, na verdade. Eu acho que eu nunca contei aqui no canal. Eu tenho Uhum. retocolite, então é uma ferida na parte do intestino, que quando ela ataca, é uma dor que vai irradiando pelas pernas e eu acabo mancando e dá manchas na perna. E, nossa, é uma dor assim que eu fico acamada. Mas com ativação, com fortalecimento do corpo, quando estava com essas dores, eu falei, nossa, eu preciso fortalecer. E você acredita que eu fazia fortalecimento do músculo, melhorava essas tensões? Então, assim, até que ponto o nosso corpo está ligado? O fortalecimento emocional e o mental. Até que ponto? Nós realmente, eu assim, eu convido todo mundo a vivenciar isso, sabe? Não é somente uma atividade física, um cardio, que isso aí, nossa, melhora a circulação e tudo mais. Mas eu falo de fortalecer, porque a gente só vai envelhecendo e o nosso músculo vai enfraquecendo. Então, assim, não é a intenção, vou pra academia virar uma maromba. Não, fazer um exercício para fortalecer o músculo. Será que todos têm pensado nisso? Quando tiver 70 anos para levantar o músculo fortalecido? Será que tem pensado sobre isso? É uma boa, viu? Eu ter perguntado. É importante, realmente. Bom, a meditação e o estado de presença, né? A importância de você se conectar com o momento presente. A gente tende, inclusive, a sofrer muito passado e futuro. E a gente esquece o momento atual, inclusive quando você está entre pessoas queridas, em momentos muito especiais, você fica muito desconectado disso, às vezes voltado ou para a rede social, ou pensando nas preocupações do dia seguinte, ou ansioso com o seu futuro, ou preocupado com, enfim, né? A gente não vive o momento presente. Tudo isso contribui muito no nosso bem-estar, na nossa Hum. sensação de plenitude, que você vive o momento e ele tem tanto nos Exatamente. enriquecer e se reconectar com você, né? Você ter senso de si mesma. Isso é muito importante.
Massoterapia, cuidar do seu corpo, tensões de dentro para fora. Sabemos. Sabemos, né, Kelly? Quer falar? Quer Sim. falar? Vamos lá. Ajuntando esses dois tópicos, de ser presença, quando a gente faz parte da melhoria da vida de outra pessoa, sabia que a gente também é presente na vida dela, né? Por quê? Aí no dia seguinte ela tem uma melhora. E ela vai compartilhar com você. Então, assim, aquilo que você fez está fazendo parte do dia dela e ela te contando, né? Passando esse feedback, vai fazer parte do seu dia. E aí você vai se fortalecendo. Fala, nossa, eu ajudei ela e hoje ela está disposta, que nem um cliente meu de 75 anos, ele não estava caminhando, fez a sessão. Foi até pra chácara, Eu viajou, lembro de. sabe? Então, assim, olha, e isso, eu fico pensando, nossa, nesse momento, então, ele tá na chácara. Ele podia estar acamado, mas ele tá na chácara. Ele podia estar com preguiça de caminhar, mas ele tá na chácara. Então, isso vai fazer parte do seu dia, você vai estar presente também. Então, é uma forma de gerar um legado. E nem necessariamente a gente precisa criar um ser vivo ou gerar um ser vivo para ter um legado. Eu acho que essas pequenas presenças é uma forma de a gente expandir o nosso legado, né? E a E é massoterapia, gratificante, né? Alimenta uhum, a alma, assim, é algo maior. exatamente, é muito maior. E a massoterapia eu vejo isso, sabe? É uma parte de mim que eu melhoro a vida da outra e tô deixando um legado. Lindo, é isso mesmo. Super perfeito. É, terapias, cuidar de sua saúde mental e emocional. Bom, isso acho que está claro para todo mundo, principalmente na atualidade. Mas tem muita gente relutando. Sim, E infelizmente. aí É eu penso claro, mas assim. relutam. Oi? Nossa, sabe que precisa, Mas mas não por que aceita. que reluta? Fala assim, não, eu não vou buscar como se fosse uma crença limitante. Dói, né, Kelly? Dói. Porque às vezes você tem alguma indicação, né? Alguma ferramenta que pode ajudar a pessoa, pelo menos não vai acabar com o problema da pessoa, mas vai poder encaminhar, né? Vai poder despertar um pouquinho para essa melhora, para esse caminho, porque assim, tudo é um caminho, não tem fórmula mágica. Você tem que viver sozinho esse processo de melhoria. Nossa, e eu dói o coração. Essa semana mesmo eu conversei com uma pessoa que precisa, eu quero ajuda. Ah, mas não. Ah, eu preciso buscar uma terapia, uma psicóloga, uma psicanalista, uma terapeuta, uma massoterapeuta. Ah, não, mas pensando bem, não. Pensando bem, não. Tá se boicotando ou tá com medo? Aham. Será? Que Então, será? é aquilo. A pessoa, assim, eu acredito fortemente. As pessoas já sabem, mas elas relutam. Aí, por que que elas relutam? É algo, obviamente, a se entender, porque vai da individualidade de cada um. Mas por experiência própria e pelo que as pessoas também validam pelas próprias experiências, tem muito a ver com o fato de que não estão preparadas para olhar para as próprias dores. Que ninguém Ou quer passar, ninguém quer enfrentar os próprios fantasmas. exatamente. Esse ponto que você falou é muito importante, porque precisa realmente de uma coragem para enfrentar suas próprias dores. Sim, E a sim. outra coisa, e a terceira é a pior. A Hum, segunda é, eu não estou disposto a investir nisso porque vai que não dá certo, sabe? hum. Ah, eu não vou investir. Ah, eu não vou pagar. Ah, vai que não dá certo. Ah, eu vou gastar o dinheiro à toa. A Isso tem mentalidade, muito né? mentalidade de escassez, né? E o terceiro, que é o pior. É que pegou a dor como um amuleto, pegou a dor como um ursinho de Vitimismo, pelúcia. será? Uhum. Para se vitimizar? Mas não imagina que é isso. Na verdade, não tem noção que é isso. Mas essa dor Sim. faz parte de um jeito que entra na roda de amigos e fala, mas eu tenho Interiorizou dor. já. Aquela coisa que a gente já conversou aqui, sabe? Tipo, minha lombar dói. Ah, e a minha, que é o ombro também, minhas costas. Fui Assim, no a briga médico, pela fala. quem sofre mais. Exatamente. Então, assim, eu já fui no médico, falaram que não tem nada.
né? Mas a dor existe. Então, eu acho que assim, tem três, e a terceira, que é fazer da dor um amuleto, eu acho que é a pior. Então, aí cada caso é um caso. Tem essa questão de fazer a dor do amuleto, que nem você falou, não, a pessoa já nem percebe, ela tomou para si essa postura, essa que a gente pode chamar de postura, né? Mas tem aquela que também gosta dessa posição de vítima também. E É, ressaltando justificar. aqui, né, Beli, a gente não tá falando que você é a pior. Não, nós não Não, estamos falando nem que você não, quer ser a vítima. Não nem é, podemos fazer isso. não. Não. Mas é que assim, não se percebe, não se É, percebe. exato. E não imagina que ela pode se liberar disso, libertar disso e sentir algum prazer. Porque na infância dela nós falamos isso. Sim, Talvez ela precisou abraçar em alguma dor para poder enfrentar a vida, né? Nossa, é a base do sacrifício sempre. Então é algo muito é. mais profundo, não é somente, eu quero ser vítima, eu não sou vítima, né? Eu não, Não, tô fazendo, não. não, Você tá se vitimizando, mas você não é a vítima. não. É aquilo que eu falei, cada caso é um caso. A gente não está aqui para dizer, você que está ouvindo a gente passa por isso, é isso. Exatamente. Não, nem podemos fazer isso aqui. O ponto é que existem essas realidades na vida das pessoas. E e cada caso precisa. É aquela coisa também, né, Kelly? Se permitir se curar. Uhum, Mesmo com a consciência de que, sim, vai doer, provavelmente, mas é libertador. É sim. algo gratificante, te destrava, te faz evoluir na vida. Evoluir, gente, não é, ter status, ser maior que alguém, não. É crescer como pessoa. Bom, natureza, que no caso conecte com a natureza para se reconectar com a sua essência, não é à toa que a gente sente muito bem-estar, muita paz, a gente sente que a gente se revigora quando nós estamos em contato com a natureza. Então, isso E é colocar esse realmente. ponto, quando você não está precisando. Ai, como eu posso dizer? Eu vi isso na pele na minha vida, quando eu tava na correria, desenvolvendo, ganhando dinheiro, sabe? Você pensa que tudo Uhum, tá fluindo, assim, você não vai pensar, eu vou conectar com a natureza. uhum. Nas férias, aí você fala, eu quero ir num lugar que tenha natureza. Mas a conexão com a natureza é tão importante, porque quando eu vivi, assim, tipo, uma fase muito difícil da minha vida, com muita dor, assim, uma dor que você não consegue nem expor para fora, eu só queria ficar olhando a natureza. Porque a natureza é um ambiente que você começa a perceber os pequenos detalhes, sabe? Que Deus fez. E eu só consegui perceber isso no meio da minha dor, Belly. No meio da minha dor. Porque as pessoas. Aquele negócio, né? Eu achava que as pessoas iriam me julgar, né? Então, assim, se trabalhar eu não consigo me desconectar. Então, nesse momento, eu falei, nossa, eu vou num parque. E foi a primeira vez que eu sentei num banquinho e olhei assim. E aí eu vi uma folha com vento. Aí eu fui olhando assim. A árvore, eu falei, nossa, é forte, a raiz, fui percebendo. Aí depois eu fui ouvindo o vento, e aí parece que vai ficando aquele sentido mais aguçado. Eu começo a ver os bichinhos, sabe? Tipo assim, a parte sensorial, ela vai ficando mais. Fada. E é esse exercício que nós precisamos fazer. Então, não é somente, eu vou ficar no meio da natureza. É sobre Não, perceber. superficialmente. É Exato. essas partes que vai ficando sensoriais mais forte dentro de você. É isso. Não, é que nem a coisa da gratidão, né? Quando fala assim, quando as pessoas falam gratidão, gratidão.
Você tem que entender o significado disso. Aqui eu tô falando da natureza Exato. também, eu tô puxando da gratidão, que é muito comum, né? Bastante popular a gente vê. Teve uma fase que era terrível, as pessoas falarem gratidão pra tudo. Tipo, Ai, tem ganhou gente que um fala assim, copo de ai, água, não gratidão. aguento. Gente que fica falando gratidão, né? Não, gente, eu até postei um vídeo já lá no meu Instagram falando sobre isso. Assim, gratidão e obrigado são coisas diferentes, entende? Então, gratidão é um sentimento, quando você vê a tua vida, as oportunidades, a sua família, é uma coisa que você sente assim do teu. E outra, quando a gente fala dos benefícios da gratidão, que inclusive a ciência já validou no nosso corpo, não é simplesmente falar, eu sou grata. Não, é de verdade. É uma coisa que você sente de verdade. Tem que ser sincero, porque é você com você mesmo, não tá provando nada pra ninguém. E aí, eu tô falando da gratidão porque, que nem você falou agora da natureza. Ah, não, mas uma dica prática é me conectar com a natureza. Então, eu vou ficar, uma vez por semana, eu vou ficar lá, vou dormir no parque. Gente, entende o que eu quero A dizer? pele é que me Assim, falou que isso resolveria a minha vida. vou sentar no banco e olhar pra árvore. Quanto tempo? Aí mandou uma mensagem: quanto tempo eu tenho que comer pra árvore, gente? Não. É entender a importância disso, viver isso sinceramente. É lembrar que nós somos parte da natureza. E se reconectar, como a Kelly falou que foi a experiência dela. Não à toa que a gente aguça, né, os nossos sentidos. Exatamente. E isso, inclusive, é muito terapêutico. Eu gosto. Eu gosto, eu sou a doida do céu, né? Acho que você já percebeu isso, né? Eu sou a doida do céu. Eu vejo o céu, eu fico, ai, tem que tirar uma foto. Mas não é uma foto de tipo, ah, eu vou postar o céu. Não, porque eu acho assim, é algo que eu acho tão belo, tão terapêutico, tão impecável, que eu tenho necessidade de compartilhar, sabe, essa vista. Uhum. Fazer, sabe? Eu tenho pra mim que as pessoas não olham pro céu. Ai, Claro que tem eu pessoas e gosto. pessoas. Eu gosto de olhar pro céu. Então, mas eu digo que você entende, na correria, aquela vida louca assim, você não olha. Você não olha para a árvore, você não olha você só olha para o celular e para as coisas que você tem para fazer. Olha para o céu, entende? É disso que eu tô dizendo. Então, eu acho que é terapêutico. E, bom, vida social, né? Que a gente sabe que realmente contribui fortemente para a nossa saúde mental, a nossa autoestima, longevidade, entre outros múltiplos benefícios. E reduz, inclusive, afasta a possibilidade de depressão, né? Enfim. Então, assim, são coisas que a gente tendo atenção no nosso dia a dia, tendo cuidado de aplicar no nosso dia a dia, não precisa. Ai, meu Deus, não tenho tempo para isso, né, Kelly? Aham. Não tenho tempo para isso. Gente, olha, o que eu mais ouço é isso, gente, até tristeza, sabia? Ah, sim. Ah, eu fico triste. Oh, gente, mas eu não tenho tempo para tua base, para tua raiz, para o que te mantém saudável nessa vida. É triste. É questão de prioridade, né? Inversão de Acho que valores também, né? prioridade. Misericórdia. Mas Enfim. eu realmente eu só comecei a olhar para a natureza quando eu fiquei na situação difícil, sabe? A gente precisa sentir a dor falar alto. É aquela coisa, o corpo tem que derrubar para você não ter para onde ir. Exato. Infelizmente, é o que as pessoas fazem. Bom, e aqui são ferramentas, né, que a gente pode aplicar no nosso dia a dia. Novamente, eu estou trazendo com experiência minha. Obviamente, vocês devem ter as de vocês, mas aqui são sugestões, luz na vida de quem às vezes não tem isso também. Então, escrever para ser escrita terapêutica faz tanta diferença. Tá, faz. Nossa, é recomendado, inclusive, né, pelos profissionais de psicologia. Sim, e nessa fase que eu falei agora há pouco, que foi bem difícil, eu escrevi os meus pensamentos durante 6 meses. E aí eu tenho 3 caderninhos guardados ainda. Que delícia, né? E eu tava com muita dor, só que no meu caderninho, nossa, depois de um tempo eu falei, eu podia xingar, eu podia extra... extravasar. Só que eu tava agradecendo, sabia? Então, isso faz muito sentido. Quando a gente tá precisando realmente de ajuda, a gente quer que o melhor aconteça para nós. Então, todas as ferramentas. Ah, vamos escrever aqui um caderno, vamos exteriorizar escrevendo, você vai fazer. E você não quer que piora nada. Então, se você entende que reclamar chama as reclamações, as coisas ruins, você também fica num sentido, não, não vou reclamar. Se vai chamar mais ainda, eu só vou agradecer. Mas a gente acaba reclamando.
Mas Reclama. entende, quando a dor é tanta que você não quer, né, doer mais, o caminho é agradecer. Pode Sim, piorar, tudo pode piorar, sabe? Eu pensava assim, tá ruim, pode piorar. Meu Deus, não quero que a gente não piore. quer que piore, pelo Não, então amor eu vou de Deus. agradecer. Vamos desviar o foco, exato. É, não, eu digo assim, quando eu falo quando é sobre a gratidão, no caso, né? Eu sempre trago muito, que eu vou falar, vou abrir aqui, tá? Tudo bem, tô desprendida. Eu vou falar. Eu tô hoje, especificamente, hoje eu fui, na data de hoje, mas aí dependendo de quem estiver assistindo, já não vale mais, mas enfim. No dia que a gente tava gravando, eu tô bastante reclamando, mas é porque eu tô na minha fase, Aham, né? período feminino, Exato. E né? aí eu tô bem reclamona, sabe? E aí eu tem uma hora que eu falo assim, gente. Aí é aquilo que você falou. Tem hora que a gente fala. Sabe quando você quer? Para de reclamar. E, e quando a gente fala de. Eu gosto de ser. Eu me considero, eu me sinto uma pessoa grata. Na maior parte dos meus dias eu me considero muito grata. Só que eu tenho meus picos de reclamação. E quando eu falo de gratidão para as pessoas, algumas pessoas, né? Até pelo excesso de informação que a gente tem hoje em dia sobre a gratidão, às vezes parece aquela coisa muito tóxica, né? De falar assim, eu não posso aceitar a minha tristeza do momento, não posso reclamar de uma coisa porque tem que agradecer. Não, gente, a gente vai reclamar. O importante é você não você não focar nos problemas, nas reclamações, porque isso vai gerar uma energia na sua vida, um peso, um ciclo vicioso, Exatamente. sabe? De Uhum. problema. Aí reclama, né? Ai, mas só vem cuidar. Não, que ritmo que você está pensando? Você está se comportando, inclusive, né? Vai estar pedindo isso. Enfim, é por isso a importância da gente focar em tirar coisas boas das mais difíceis, por sinal. Bom, enfim, é que a gente vai para o diário, quem não precisa necessariamente ter um diário, pode ter um caderno, mas enfim, eu comecei com um aplicativo chamado Dailyo, enfim, eu nunca sei pronunciar esse nome, eu acho que é Dailyo, mas enfim. E ele é bom para a gente pegar o ritmo, para quem não tem costume, ele é bom para pegar o ritmo, eu já cheguei até a divulgar isso na minha rede. Só que num dado momento eu resolvi criar o meu diário. Eu, a louca na Isabelle, falei, eu quero criar um, aí eu fiz um digital. E, gente, no final das contas, você encerra o dia, você fala, uau, quanta coisa boa, né? Uhum. Nossa, eu achei que tava tudo meio ruim, assim, mas não, Não, é é. muito positivo. Quer falar? Não. Uhum. Ah, eu achei que você ia falar. Bom, check-in diário, semanal, eu gosto muito do fazer check, né? Eu uso a ferramenta Todo da Microsoft, é da própria Outlook, enfim, e para mim, assim, dá até um prazer na hora que eu tico, assim, sabe? Uhum. Tico? Como é que é o nome? Chico, Enfim, tico. Esqueci. Como é que o chama, gente? tcheco, Esqueci o tcheco. nome. É que no Japão fala tcheco, Ah, gente, mas, mas o que que é? que faz checagem assim. No Japão Ah, é tá. Pensei que significa tcheco, outra coisa. é? No Japão fala Ah, tcheco. tá. Ah, tá. Você fala tcheco. Não. Legal, sei lá, dá check, enfim, vocês entenderam. Aham. Bom, no caso de meditação, enfim, aplicativos que guiam para quem quer fazer uma prática independente, tem essa opção, tem várias opções, ou um acompanhamento direto com o instrutor de yoga, porque o yoga, ele, na verdade, a prática completa do yoga leva para o resultado da meditação, que é no final dela. Mas isso não significa que para você meditar, você precisa fazer uma prática inteira de yoga. Você pode meditar isoladamente, tá? É só explicando o contexto e a intenção do yoga. E cá estou eu para isso, inclusive. Sim, Especialistas de sua confiança para terapia e massoterapia. Quer falar? é tudo isso que a Belle falou. Gente, eu tô fazendo divulgação da Kelly, tá? É isso. Ela é Eu tô especialista em vendo. massoterapia. Claro, ué, aqui no Entre Sócias temos. Ó, vou chegar lá. Se coloque em contato com a natureza, dentro e fora de casa. Gente, tô aprendendo a fazer isso, tô adorando essa experiência, viu? Então, Sim. qualquer hora eu vou fazer um vídeo aqui, eu tô com um monte de planta aqui à minha volta. Aham. E divida momentos com pessoas especiais. Dê muita risada também. Risada terapêutica é tão gostoso. Eu amo dar risada. Exatamente.
E por fim, aqui só para reforçar, para quem está chegando agora, eu vou dizer, nós temos tudo isso e mais um pouco no Entre Sócios. Então, todas as sócias, elas carregam a sua própria contribuição profissional. E aí, se você quiser conhecer mais a gente ou o projeto em si, você pode, inclusive, deixar aqui um Sim. comentário para a gente A ou gente seguir nas nossas inclui, redes né, sociais. vocês no grupo. E isso, se quiser fazer parte, para contribuir também. E é isso, você pode entrar em contato com a gente. A gente sempre deixa na descrição os contatos das sócias. A gente se chama, né, de nosso apelido Uhum. de sócia. E por finalizando aqui, né, como eu sei que eu estou evoluindo. Aqui a gente tem os indicadores emocionais, que é menor irritabilidade e ansiedade, aumento de autoconfiança, sentimento de paz, presença no dia a dia. E os indicadores práticos é a melhora na qualidade dos relacionamentos em geral, a clareza nas escolhas profissionais. Gente, de novo, clareza nas escolhas profissionais. Pegaram, né? Sim, A importância da satisfação a pessoal. importância, Redução exatamente. de conflitos internos e externos. Eu vou seguir aqui para a nossa perguntinha final, onde a gente ouve vocês. Ou lê também, né? Que aí vocês colocam nos comentários. Qual desses você já pratica? Conta aqui pra gente. É isso. Perfeito, perfeito. Então, esse é um Uhum. arsenal de checagem e manutenção para ver se precisa mudar de rota, vamos dizer assim, né? Sim, Porque, que nem falamos aqui, os princípios não, mas os nossos valores e propósito, ele pode mudar a todo momento que você cresce. E é importante, tanto semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, nós avaliarmos toda essa situação que nós falamos aqui, né? Porque se a gente não faz essa avaliação, vai se perdendo no meio do caminho, é natural. Então, quando a gente avalia, nossa, como que está nossas questões, né, físicas, mentais, emocionais, e começamos a entender o que que precisa. Ah, o meu mental tá bom? Meu físico não tá legal, então tá. Ah, então eu vou focar um pouquinho mais no meu físico. Ah, meu físico tá legal, meu mental não tá bom? Então tá. E como que tá minha emoção? Né? Então, eu acho que é isso. E a minha saúde, como que está? Né? Então, assim, você pegar e fazer esse parâmetro, como que tá? Esse mês, como que ficou? Ah, minha saúde melhorou, porque eu dei um foco nela. Mas a minha emoção, então eu preciso me conectar mais, então ir fazendo isso aí é uma satisfação no qual, ao longo prazo, você vai tendo resultados significativos na sua vida, porque você está fazendo ações sólidos, né? diferentes para essas partes pilares, né? Sim. Eu gosto sempre de usar uma referência, na analogia, né? Com os carros. A gente pode se colocar de referência, assim, com os carros, que geralmente parar para se observar é aquela história, ah, não tenho tempo, enfim. Dá a entender, inclusive, que a gente está assim, nossa, de pernas pro ar, né? Então quer dizer que a gente. E não que, inclusive, falando até rapidamente sobre o que significa a produtividade, é isso. Uma pessoa produtiva, ela tem até, inclusive, a oportunidade de ter mais tempo na vida e a vida dela tá fluindo super bem, tá tudo certo. E ela não é preguiçosa, ela não tá fora da curva, nem tá folgada, nem nada. Ela só é uma pessoa produtiva. Agora, se você não tá conseguindo ter tempo, alguma coisa de errado tá aí, enfim. O que eu quero dizer é, o carro, quando a gente precisa ir para um determinado destino, a gente faz o quê? A gente olha para o carro, faz aquela, leva na oficina, faz aquela inspeção, vê se está tudo certinho, porque senão pode acontecer alguma coisa no meio do caminho. Ou seja, se o carro não estiver em ordem, ele vai parar no meio do caminho. A Exatamente. gente não é diferente. Então, quando a gente fala faça pausas estratégicas, quando a gente está fazendo uma viagem muito longa, a gente faz pausas estratégicas com o carro, tem que reabastecer, enfim, colocar óleo, água, enfim. Por quê? Porque senão
esquenta demais, enfim, a gente já sabe o que acontece com os carros. A mesma coisa é a gente. Então, a pausa, muitas vezes não, na verdade, a pausa é necessária, mas é uma Necessária. pausa estratégica. Não é que você vai parar e entregar. Você vai fazer uma pausa estratégica para você continuar. É diferente de você parar. Parece que a gente está falando, faça uma pausa, parou. Não Aham. deu tempo para parar. Exatamente, ainda mais se você tem o seu próprio negócio, né? Exato, principalmente para quem tem o próprio negócio. Uhum. Enfim, se você que assistiu a gente até o final gostou, por favor, Comente aqui pra gente. por favor. E curte também. E se não se inscreveu, chegou agora, aproveita para se inscrever e ativa a notificação para saber quando tiverem mais vídeos. Muito obrigada. Obrigada, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.